Coloca para mim, por favor, aqui Gênesis capítulo 30, verso 1. Gênesis 31. Eu dei um tema para essa mensagem que diz assim, preste atenção aqui, por favor. Eu dei um tema para essa mensagem que diz assim: cuidado com os desejos. Repete comigo: cuidado com os desejos. Desejar é bom, mas você tem que tomar cuidado com aquilo que você deseja. E quando você deseja algo que não vem da parte de Deus, você tem que tomar mais cuidado ainda. E nós vamos acompanhar nesse texto, que é um texto muito conhecido, aquilo que Deus vai falar. Gênesis capítulo 30, versículo 1. Leia comigo. Diz assim o texto: vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, teve ciúmes de sua irmã e disse a Jacó: dá-me filhos, senão morrerei. Então Jacó se irou contra Raquel e disse: acaso estou eu em lugar de Deus, que ao teu ventre impediu frutificar? Respondeu ela: eis aqui Bila, minha serva, coabita com ela para que dê à luz, e eu traga filhos ao meu colo por meio dela. Assim lhe deu a Bila, sua serva, por mulher, e Jacó a possuiu. Bila concebeu e deu à luz a um filho, a Jacó. Então disse Raquel: Deus me julgou e também me ouviu a voz, e me deu um filho. Portanto, lhe chamou Dan. Concebeu outra vez Bila, serva de Raquel, e deu à luz o segundo filho a Jacó. Disse Raquel: com grandes lutas tenho competido com minha irmã. Grava isso. Com grandes lutas tenho competido com minha irmã. E logrei prevalecer. Chamou-lhe, pois, Naphtali. Vendo Lia que ela mesma cessara de conceber, tomou também a Zilpa, sua serva, e deu-a a Jacó por mulher. Zilpa, serva de Lia, deu a Jacó um filho. Disse Lia: afortunada, e lhe chamou Gade. Depois Zilpa, serva de Lia, deu o segundo filho a Jacó. Então disse Lia: é a minha felicidade, porque as filhas me terão por venturosa, e lhe chamou Asser. Foi Rúben nos dias da ceifa do trigo, e achou mandrágoras no campo, e trouxe-as a Lia, sua mãe. Então disse Raquel a Lia: dá-me das mandrágoras de teu filho. Respondeu ela: achas pouco o que me teres levado o marido? Tomarás também as mandrágoras de meu filho? Disse Raquel: ele te possuirá esta noite, a troco das mandrágoras de teu filho. À tarde, vindo Jacó do campo, saiu-lhe ao encontro Lia e lhe disse: esta noite me possuirás, pois eu te aluguei pelas mandrágoras de meu filho. E Jacó naquela noite coabitou com ela. Ouviu Deus a Lia, ela concebeu e deu à luz o quinto filho. Então disse Lia: Deus me recompensou, porque dei a minha serva a meu marido, e chamou-lhe Issacar. E Lia, tendo concebido outra vez, deu a Jacó o sexto filho, e disse: Deus me concebeu excelente dote, desta vez permanecerá comigo meu marido, porque lhe dei 6 filhos, e lhe chamou Zebulon. Depois disto, deu à luz a uma filha, e lhe chamou Diná. Lembrou-se Deus de Raquel, ouviu-a e a fez fecunda. Ela concebeu, deu à luz a um filho e disse: Deus me tirou o meu vexame. E o 24 para fechar. E lhe chamou José, dizendo: dê-me o Senhor ainda outro filho. Coloca a mão sobre o seu coração e feche seus olhos, por favor. Pai, eu te louvo por esta noite. Eu te louvo por tudo que o Senhor tem feito até aqui e por tudo que o Senhor ainda continuará fazendo. O desejo do meu coração neste dia
é que a tua palavra possa começar a saltitar nos meus lábios, que o teu entendimento venha penetrar na minha mente e principalmente no meu coração. Que esta noite seja uma noite onde os teus filhos saiam desta casa de oração com a certeza de que os desejos que eles têm escondidos no seu coração podem os levar a um lugar de vitórias, mas também pode os levar a um lugar de derrotas. Por isso, esta noite, nos ensina que os verdadeiros desejos, eles não vêm do homem, nem tampouco do mundo em que nós vivemos, mas os verdadeiros desejos vêm somente de Ti. Fala conosco esta noite, é o que eu te peço e te agradeço, no nome de Jesus, amém. Dê um aplauso bem forte a Deus. Quero voltar um pouquinho no capítulo 29. A Bíblia diz que Jacó, ele trabalhou 7 anos para Labão, seu tio. Ele trabalhou 7 anos para poder se casar com Raquel. No dia do casamento, Jacó entra na tenda, diz a Bíblia, e de repente, quando ele se depara no dia seguinte, ele tinha coabitado com Lia, irmã de Raquel. Ele, muito chateado com aquilo, ele vai para Labão e diz: cara, o que tu fez? O combinado é eu trabalhar 7 anos por Raquel e não por Lia. E de repente, o seu tio Labão diz: é porque na nossa terra o costume é que a mais velha se case primeiro, antes da mais nova. Mas Labão diz para ele o seguinte: trabalha mais 7 anos para mim, que eu vou te dar Raquel como esposa. O texto diz que ele se casa com Raquel e ele trabalha mais 7 anos para Labão. Esse texto, ele, no final do capítulo 29, diz que Jacó, ele começa a desprezar Lia por causa de Raquel. Deus teve compaixão de Lia, diz a Bíblia, e Deus fez com que ela fosse uma mulher que pudesse dar filhos para Jacó. Já Raquel se tornou estéril. E Lia, ela dá 4 filhos no capítulo 29 para Jacó. O primeiro deles chama-se Ruben. O segundo deles chama-se Simeão. O terceiro chama-se Levi. E o quarto chama-se Judá. E quando nós chegamos no capítulo 30, a Bíblia diz que Raquel chega para o seu marido e diz: dá-me filhos, senão eu vou morrer. Jacó se levanta contra ela com uma ira e diz: mulher, sou eu Deus para poder ter fechado o teu ventre? Foi o Senhor quem fez permitiu com que você não tivesse filhos. Raquel, amargurada com aquela situação, ela tem uma brilhante ideia. Ela pega a sua serva, chamada Bila, e ela fala assim: coabita com a minha serva. Coabita com a minha serva, porque aí ela vai me dar filhos. A Bíblia diz que Bila coabita com Jacó, tem um filho, e Raquel bota o nome no filho de Dan. Ela entrega novamente a sua serva para coabitar com Jacó. Jacó tem mais um filho com ela. A sua irmã, Lia, quando vê aquela situação, ela havia achado que o seu ventre havia cessado de dar filhos. Ela pega a sua serva chamada Zilpa, bota para se deitar com Jacó. Eu fico imaginando Jacó nessa história. Hoje tu vai dormir com essa, amanhã tu vai dormir com aquela. E o cara sem entender nada. E ele se deita com Zilpa. Zilpa tem um filho. Ela pega novamente a sua serva Zilpa e bota para deitar novamente com Jacó. E Zilpa tem mais um filho. Então até aí nós estamos falando de 8 filhos. De repente Ruben, coloca no versículo 16, por favor, novamente. Preste atenção nisso. À tarde, vindo Jacó do campo, saiu-lhe ao encontro Lia e lhe disse: esta noite, volta no 15, por favor. Respondeu ela:
14, desculpa. Foi Rúben nos dias da ceifa do trigo e achou mandrágoras no campo e trouxe-as a Lia, sua mãe. Então disse Raquel a Lia: dá-me das mandrágoras de teu filho. Respondeu ela: achas pouco que me teres levado o marido? Tomarás também as mandrágoras de meu filho? Disse Raquel: ele te possuirá esta noite, a troco das mandrágoras de teu filho. E o 16 para fechar. À tarde, vindo Jacó do campo, saiu-lhe ao encontro Lia e lhe disse: esta noite me possuirás, pois eu te aluguei pelas mandrágoras de meu filho. E Jacó naquela noite coabitou com ela. Para que você possa entender melhor esse texto, mandrágora é uma planta, ela é uma planta afrodisíaca, ela também é anestésica e ela também é alucinógena. Então, quando os orientais, eles costumam dizer que a mandrágora, eles dão um apelido para ela de maçã do diabo. Então, quando Raquel, ela percebe que Rúben volta, quando está chegando, ela olha as mandrágoras na mão dele, ela fala assim: opa, chegou agora a solução do meu problema. Essas mandrágoras vão fazer com que eu me torne estéril, e aí eu vou ter um filho do homem que eu tanto amo, que chama-se Jacó. Ela troca a sua noite de núpcias, porque Jacó era apaixonado por ela, com a sua irmã Lia, em troca, como vocês leram comigo, em troca de uma planta afrodisíaca chamada mandrágora. O texto continua dizendo que quando Jacó se deita com Lia, Lia vai e concebe e dá à luz mais um filho. Jacó se coabita com ela novamente. Ela vai dar à luz a outro filho. No final, ela vai dar à luz a uma menina. Nessa história toda, nós estamos falando de vários filhos. Nessa história toda, nós estamos falando de 13 filhos, contando com a menina. E eu, quando estava preparando esse texto, essa pregação, o Espírito de Deus falava muito forte ao meu coração sobre o cuidado com os desejos. Deus tinha uma promessa sobre a vida de Raquel, amém? Amém ou não? Amém? Você crê nisso ou não? Deus tinha uma promessa sobre a vida de Raquel. Mas Raquel, quando se encontra numa posição em que ela não conseguia conceber filhos, a primeira coisa que ela faz é se apropriar de alguma coisa que ela acreditava que ia fazer com que a fertilidade chegasse até ela. Então Raquel, ela troca algo que era concreto, que era uma noite de núpcias com seu marido Jacó, por uma mandrágora, para que ela pudesse se apoderar daquelas plantas, acreditando que aquelas plantas seriam a solução do seu problema. Você está aí? Raquel depositou a sua confiança exatamente nas mandrágoras e não naquilo que Deus tinha para fazer. Mas o que me deixa impressionado é que as mandrágoras ainda continuam nos dias de hoje. Pessoas trocando aquilo que é mais importante, que é estar com o seu amado, em troca de mandrágoras que elas acreditam que vai trazer a fertilidade. Em outras palavras, vai trazer a solução para os problemas dela. Hoje nós percebemos no meio do corpo de Cristo, pessoas muito mais acostumadas com anestésicos do que propriamente com a solução do seu problema. Pessoas acreditando que se elas cederem aos desejos que elas têm no coração, elas vão solucionar o seu problema. Mas eu quero nessa noite, em nome de Jesus, me levantar nesta casa como teu pastor para te dizer: tudo aquilo que você deseja, que não está alinhado com o propósito de Deus para a tua vida, eu posso te garantir nessa noite, que não passa de um anestésico, não passa de algo que é passageiro.
algo que você acredita no teu coração que vai trazer a solução para o teu problema. Mas entenda uma coisa, quando você lê o texto, fala assim: Lia teve um filho e concebeu outro filho. É importante você entender que uma gestação ela leva 9 meses, amém? Amém? Então, se naquele momento em que Lia, ela tem no final os 3 filhos, a gente está falando em 11 filhos. 11 filhos, uma conta redonda muito rápida, nós estamos falando aí em 10 anos. 10, 11 anos, amém? Então Raquel esperou 10, 11 anos no mínimo para poder ser mãe de José. Importante nós entendermos que às vezes o desejo, a ansiedade de solucionar um problema faz com que nós possamos sair da fila e voltar para o último lugar. Deus tem uma promessa sobre a nossa vida e nós estamos na fila esperando a solução dele. Mas quando nós trocamos os nossos desejos carnais pelos desejos espirituais de Deus na nossa vida, automaticamente saímos da fila, nos posicionamos em último lugar e esperamos mais uma vez todas as pessoas serem abençoadas, para que lá na frente possa chegar a nossa vez. E se nós estivermos sendo aprovados por Deus, aí tomaremos posse da nossa bênção. Você não está aí? Esse texto ele me faz pensar que o fruto que substitui a confiança em Deus foi o que eu escrevi. E eu escrevi inclusive o seguinte: aonde você tem posto a tua confiança? Nas mandrágoras desse mundo ou na pessoa de Jesus Cristo? Aonde você tem realmente desejado aquilo que Deus tem para você? O teu coração, a Bíblia diz que o enganoso é o coração do homem, amém? Então nem sempre aquilo que você deseja é aquilo que é o desejo de Deus para a sua vida. É importante você entender que uma coisa é você desejar, a outra coisa é aquilo que Deus deseja para você. Quando o teu pensamento está alinhado com o pensamento de Cristo, quando as tuas vontades estão alinhadas com as vontades de Cristo, quando os teus desejos são os mesmos desejos de Cristo para a tua vida, eu posso garantir para você que quando as mandrágoras chegarem até você, elas não vão fazer parte do teu cardápio. Por quê? Repara que quando, depois que passa todo esse cenário, a Bíblia diz que Raquel, ela concebe à luz a um filho, e a Bíblia diz: Deus ouviu a oração de Raquel. Quando Raquel se agarrou às mandrágoras, Deus não tem parte com mandrágoras. Deus tem parte com fidelidade, com compromisso, com comunhão. Deus não tem parte com desejos carnais. Deus tem parte com pessoas espirituais. E quando Raquel entendeu que as mandrágoras, e olha que coisa louca, eu queria que você tentasse imaginar a cena, porque quando eu leio a Bíblia eu fico tentando entrar na história. Eu fico tentando imaginar Rúben voltando do campo, com as mandrágoras na mão, Raquel, que aquela noite teria a oportunidade de deitar com seu marido, ela fala o seguinte: Lia, me dá as mandrágoras do teu filho. Ela fala assim: cara, tu já roubou meu marido, tu quer roubar também as mandrágoras? Porque a pessoa que deseja aquilo que é do outro, perceba uma coisa, a pessoa que deseja aquilo que é do outro, ela na verdade não está preocupada com aquilo que Deus tem para ela, mas ela está preocupada com aquilo que Deus deu para outra pessoa. A Bíblia diz, você leu comigo aqui, que Raquel, ela quando teve o segundo filho, ela disse o seguinte: ei, agora eu estou começando a disputar com a minha irmã. O desejo de Raquel, coloca para mim por favor, versículo 18, acho que é 18, volta, versículo 10. Zilpa, serva de Lia, deu a Jacó um filho. Disse Lia, fortunada, e lhe chamou Gade. Depois Zilpa, serva de Lia, deu o segundo filho a Jacó. Então disse Lia: é minha felicidade, porque as filhas me terão por venturosa. E lhe chamou, volta um pouquinho. Por venturosa, e lhe chamou Asser. Passa. Foi Rúben no campo, não, é um pouquinho antes. Versículo 8, 9. 8. Disse Raquel, aí: com grandes lutas tenho competido com minha irmã e logrei prevalecer. Chamou-lhe Naftali. Perceba uma coisa, Raquel tinha desejo de ser mãe, amém? Mas quando ela começou a perceber que a sua irmã já tinha concebido, tinha dado à luz a 4 homens,
Ela no final, o propósito dela já havia se corrompido, porque ela já não estava mais preocupada em ser mãe, mas ela estava preocupada em se competir com a sua irmã. Assim tem acontecido na tua vida e na minha vida por diversas vezes. Não nos preocupamos com aquilo que Deus tem para nós, mas ficamos muito mais preocupados com aquilo que Deus tem para o nosso irmão. Achamos que por estarmos na igreja há muito mais tempo, as pessoas que chegam após nós não têm o direito de ter alguma coisa na nossa frente. Mas a pergunta nesta noite é: será que essa pessoa tem procurado ao Deus Todo-Poderoso, ou essa pessoa tem se agarrado às mandrágoras como você? Porque o cuidado com os desejos é que vai determinar aonde o teu braço vai chegar. O cuidado com os desejos é que vai determinar aonde Deus vai te levar. Então, quando Raquel, ela entendeu que Rúben veio com as mandrágoras, ela acreditou que aquelas mandrágoras poderiam substituir a presença de Deus Todo-Poderoso na sua vida. E aí ela fala para Lia o seguinte: Lia, passa essa noite com ele, porque afinal de contas você já não consegue mais ter filhos. Passa essa noite com ele, porque eu vou ficar com as mandrágoras. Afinal de contas, as mandrágoras são afrodisíacas. Eu vou ficar com essas mandrágoras porque essas mandrágoras agora vão fazer com que eu me torne fértil, e eu vou começar a prosperar e ter muitos filhos. Ela vai para sua casa com as mandrágoras, feliz da vida, e o homem que ela tanto ama está se deitando com a sua irmã. E quando nós lemos na Bíblia, quando a Bíblia fala de mulher, é importante você entender que quando a Bíblia fala de mulher, ela fala da igreja. Amém? Amém ou não? E eu queria que a gente tentasse mudar um pouco a história. A igreja, querendo ser do seu amado, e de repente alguém vem com um presente na mão. Afinal de contas, são mandrágoras. E a igreja, que é pura, limpa, sem ruga e sem defeito, ela troca a sua fidelidade com o amado por aquilo que na verdade ela acredita que é a solução do seu problema. E quando o amado vem, não tem mulher para se deitar com ele. Então automaticamente ele é obrigado a procurar outra. Você está conseguindo entender nessa noite? Eu e você somos a noiva de Cristo. Eu e você fomos separados, comprados por um alto preço. Então não são os desejos desta terra que vão determinar quem somos nós e o que vai acontecer conosco. Você não pode acreditar, entrar nessa casa e falar assim: pastor, a única coisa que eu queria era conseguir quitar a minha casa. Se eu conseguisse quitar a minha casa, é tudo que eu quero. Ok. De repente entra uma mandrágora no meio do teu caminho, e você acredita que essa mandrágora, ela faz parte de um processo de Deus na tua vida. E aí você troca a presença do amado por uma mandrágora que aparentemente é a solução da quitação da tua casa. E quando você troca, você vai para casa com o presente, mas você perde a presença. Uma coisa é ter um presente, a outra coisa é ter a presença. Não existe nada melhor para uma mulher do que a presença do seu amado. E eu não falo o amado que está do seu lado, com todo respeito a ele. Eu falo o verdadeiro amado da nossa vida. Quando nós entendemos que o amado é a coisa mais importante que nós temos. Quando o pastor Ronaldo falava aqui, que nós de manhã estávamos aqui num grupo bem pequeno, mas o fogo cantando, e a glória de Deus inundando esse lugar, você precisa entender no teu espírito, em nome de Jesus. Eu sempre digo isto e vou dizer até o último dia que o Senhor permitir que eu suba num altar para pregar a palavra de Deus. Eu não estou preocupado com quantidade de pessoas, mas eu estou preocupado com uma igreja relevante, uma igreja que conheça o seu amado na verdadeira alma, uma pessoa que conheça o seu amado na intimidade, porque quem conhece o seu amado jamais vai trocar o seu amado por uma mandrágora afrodisíaca qualquer. Quem conhece o seu amado, entenda uma coisa: amor. Quando você faz alguma coisa para alguém, e você faz porque você quis fazer,
você faz por amor, você faz por respeito, você faz por carinho. Em outras palavras, você faz porque você considera essa pessoa. Agora, quando alguém faz alguma coisa para alguém, acreditando que o que está fazendo vai trazer um benefício para essa pessoa, entenda uma coisa, ela fez exatamente o que tinha que ser feito, mas o propósito no seu coração não é o verdadeiro propósito que Cristo tem para nós. Por isso a Bíblia diz o seguinte: ame o teu inimigo, porque amar o teu amigo, até os insensatos, até as pessoas do mundo fazem. Faça algo diferente do que todo mundo faz, porque você amar o teu amigo é a coisa mais fácil do mundo. Difícil é você amar o teu inimigo, aquele que fala calúnia a teu respeito, aquele que fala mal de você, aquele que te trai. É esse que você precisa liberar perdão no teu coração. E eu falei uma vez aqui e vou repetir: perdão, a Bíblia diz que nós somos obrigados, não é obrigado, nós temos a necessidade de perdoar, amém? Nós temos a necessidade de perdoar, mas o conviver, cabe a você, querer conviver ou não. Mas perdoar, você tem a necessidade, porque a Bíblia diz que aquele a quem é perdoado, aquele quem perdoa também será perdoado. Isso é a oração do Pai Nosso, amém? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é no céu. O pão, assim na terra como no céu. Não nos deixei cair em tentação, mas livra-nos do... Deu um branco agora, hein? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é no céu. Sabia que vocês estavam, só para ver se vocês estavam ligados. Perdoa os nossos pecados, assim como também nós perdoamos a quem nos tem, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos de todo mal. Amém. Então nós devemos perdoar como nós somos perdoados. Só queria ver se vocês estavam ligados só. De vez em quando dá um branco. Não, hoje foi um dia tenso. Hoje foi um dia punk. Minha cabeça está aqui, ó, bum, 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 bum. Mas o bom é que a gente não depende da gente, a gente depende da glória de Deus. Não é verdade? Porque se dependesse da gente, a gente estava frito. Então, voltando para o texto. Raquel, ela teve a mesma oportunidade que Lia teve. Raquel, ela... E perceba uma coisa, esse texto ele é muito rico em detalhes, porque perceba que quando a serva de Raquel, ela tem filhos, perceba que Raquel fala sobre os filhos da sua serva, como se fosse dela. Mas na hora que a serva de Lia tem filhos, a própria Lia fala dos seus filhos, e não Lia. Zilpa fala dos seus filhos, e não Lia. O que a gente consegue entender com isso? Às vezes queremos nos apoderar, tomar posse de coisas que não são nossas. Queremos tomar posse daquilo que nunca foi nosso, e nós acreditamos que é nosso. Por quê? Porque nós criamos aquela oportunidade para acontecer uma coisa que na verdade nunca foi o propósito de Deus que acontecesse. Então, por você ter criado essa situação para que acontecesse aquilo, você acha que você é dono daquilo. E quando você se sente dono de alguma coisa, você não entendeu o verdadeiro propósito de Cristo na sua vida. A Bíblia diz que nós entramos aqui nu nessa terra, e nu nós sairemos dela. Tudo que nós vamos carregar daqui é nada. A única coisa que você pode carregar dessa terra é uma coisa chamada salvação. Por isso eu te peço nesta noite, cuida da tua salvação. Se preocupa com as tuas decisões, com os desejos do teu coração. Que Deus cada dia mais Ele possa transbordar sobre a tua e sobre a minha vida aquilo que Ele tem para realizar nesses dias. Eu tenho vivido um tempo em que cada dia mais eu peço ao Espírito Santo de Deus para que eu possa ouvir a voz dEle. Eu conversava hoje de manhã com um casal e eu disse para eles uma coisa, eu falei, olha só, cria raízes profundas. Aprende a criar raízes.
Não fica preocupado com os teus negócios, mas fica preocupado com o teu compromisso com Cristo, a tua relação com Ele. Porque quando a tua relação com Ele ela é saudável, é a hora que você escuta a voz do amado e você obedece os comandos que Ele tem para você. E quando você recebe o comando de Deus e você obedece, creia nisso. Quando você recebe o comando e você obedece, as promessas precisam acontecer sobre a tua vida. Não sou eu que estou te dizendo, é o que esse livro, a Bíblia nos revela. Agora, mas pastor, eu estou tanto tempo na igreja, pastor, e as coisas não têm acontecido comigo. Sabe quantas pessoas que eu conheço, você também deve conhecer, que está muito tempo na igreja, que as coisas não têm acontecido? Muitas. Quando você vai para o livro de Jó, a Bíblia diz que Jó era um homem temente e reto, é o que diz a Bíblia. Jó não tinha motivo para que as coisas acontecessem na vida de Jó. Mas o texto diz que Jó, ele foi provado, para depois ele ser aprovado. Jó passou por toda a tribulação que um ser humano poderia passar na terra. Mas Jó, em momento algum, você vê Jó titubeando. Jó estava firme no propósito, entendendo quem era o Deus da vida dele. Tem um momento da sua vida que Jó diz o seguinte: eu antes ouvia falar de ti, mas agora os meus olhos, eles te veem. O que Jó estava dizendo? Antes eu tinha uma relação contigo íntima. Eu falava contigo, eu ouvia a tua voz. Eu ouvia pessoas falar do teu grande nome. Mas agora esses olhos que você me deu estão vendo as maravilhas que você está fazendo. Porque assim é uma vida de relacionamento com Deus. Quando você entende de verdade o propósito de Cristo na sua vida, quando você obedece os mandamentos de Deus, quando você permanece firme no verdadeiro propósito, Cristo tem que responder com promessas. Todas as vezes que você entra por essas portas, seja através da minha vida, ou seja através de uma outra pessoa que seja levantada neste altar, você vai sempre ver alguém nesta igreja falando da palavra e não daquilo que ela acredita. Por quê? Porque nós entendemos neste ministério que o que lava, o que limpa e que cura a vida de um ser humano é a palavra. Quando você conhece a palavra, quando a palavra penetra no teu ser, a Bíblia diz que é como uma espada cortante. Ela separa juntas e medulas aquilo que pode e aquilo que não pode. Ela é apta para discernir. Quando você percebe e compreende aquilo que é a palavra, a importância da palavra na tua vida, toda e qualquer situação que você possa estar vivendo, você tem consciência que somente a palavra pode te lavar. Quando você tem certeza do Deus que você serve, eu hoje conversava com uma outra pessoa também, e eu disse para ele, o importante não é você dizer que você faz parte de uma religião ou de uma doutrina. Você precisa conhecer o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia é um Deus que se manifesta para os homens. O Deus da Bíblia é um Deus que busca, diz a Bíblia, ansiosamente os verdadeiros adoradores para se relacionar com Ele. O Deus da Bíblia é um Deus que quer prosperar. A Bíblia diz que nos últimos dias, grava isso no teu coração, não sou eu que estou te dizendo, a Bíblia diz que nos últimos dias, Deus tiraria do ímpio para dar para o justo. Deus tiraria dos ímpios para dar para o justo. E quem são os justos? Os justos são aqueles que são justificados por Cristo. Justo é aquele que, por mais que a cidade, por mais que as pessoas julguem de uma forma diferente, justos são aqueles que são aprovados diante do Eterno. Davi, ele foi ungido rei com 17 anos. Davi sabia que havia uma promessa sobre a vida dele, mas Davi não tentou se antecipar, assim como Raquel. Davi não tentou se antecipar para tomar o trono e tirar de Saul. Davi entendeu o seguinte: assim como Deus me deu, Ele vai fazer se cumprir na minha vida a sua promessa. Eu não fui ungido um rei simplesmente por ser ungido. Aquilo que Deus prometeu, Ele vai cumprir. Vai chegar um tempo certo e no momento certo eu vou assumir o trono. Davi teve 2 oportunidades para matar Saul. E por que Davi não matou? Porque Davi sabia que ele não precisava tirar ninguém de cena para que Deus o colocasse ele no trono. Você está entendendo? Você não precisa acreditar no teu espírito que você precisa aniquilar alguém da tua vida para que a promessa venha a se cumprir. Aquilo que Deus tem para você, ninguém tira.
Aquilo que Deus prometeu, quando Deus disse para você o seguinte: olha, eu vou fazer isso na tua vida, simplesmente creia. Pastor, mas qual é o tempo? O tempo determinado, não cabe a mim nem a você entender. A Bíblia diz que o nosso tempo é completamente diferente do tempo dele. Aquilo que para a gente é algo que está demorando, para Deus é fração de segundos. Sabe por que a Bíblia diz que para nós 1000 anos é igual um dia para Ele? Você consegue entender? Se para Ele um dia é igual a 1000 anos, e 1000 anos é igual a um dia, como você vai conseguir mensurar o tempo que você está levando para receber aquilo que Deus tem para você? Raquel, se tivesse ficado no cantinho dela quietinha, e se tivesse se deitado naquela noite com o Jacó, provavelmente Deus teria ouvido o clamor dela. Se ela tivesse orado, Deus teria ouvido o clamor dela, teria dado para ela naquela noite a bênção que tanto ela desejava. Mas ela acreditou cegamente que as mandrágoras que o filho de Lia, Rúben, trazia, era a solução do seu problema. E eu quero que você saia daqui essa noite, entendendo no teu espírito, que talvez não seja uma mandrágora física, mas uma mandrágora espiritual está afastando você de Cristo. Talvez um desejo que tanto você tem na tua vida, que você tanto deseja ter alguma coisa, tomar posse de alguma coisa, está atrapalhando essa tua caminhada com Cristo. O maior desejo de uma mulher é ser mãe. O maior desejo de uma mulher é ser mãe. Mas tudo tem um tempo determinado por Deus. As promessas de Deus, elas precisam se cumprir. Sabe por que elas precisam se cumprir? Porque Deus não precisa exaltar você, mas Ele tem que cumprir as promessas dEle na tua vida, para que o nome dEle seja exaltado. Jesus, quando desceu à terra e andou com os discípulos, Ele fez várias maravilhas, não para que o nome dEle fosse exaltado, mas para que o nome do Pai dEle pudesse ser para todo sempre, jamais esquecido. Você está aí? Viva uma vida na terra, entendendo que existe algo muito mais poderoso para a tua vida. Viva algo na terra, acreditando que o momento que você está vivendo, ele simplesmente é transitório. Ele vai passar. Seja ele bom ou seja ele ruim. Se for bom, aproveite o momento, porque ele também vai passar. Se for ruim, ore a Deus para te dar forças, sabedoria, entendimento, para passar por todo esse processo, para que no momento mais um pouquinho à frente, você possa ser honrado por Ele. Porque a Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A Bíblia diz que após o tormento, após a tribulação, vem a bonança. Se você está passando por um momento difícil, creia no teu espírito, é questão de tempo. Deus já deu ordem já para os anjos dele começar a trabalhar em teu favor. Deus já começou a trabalhar em teu favor muito antes desse problema chegar na tua vida. Mas pastor, eu não estou aguentando mais. Deixa eu te dizer uma coisa também, que não sou eu que estou te dizendo, é o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que Deus jamais permite um fardo maior do que você pode carregar. Se você está passando por esse problema, creia no teu espírito, é porque Ele tem convicção e certeza de que você pode passar por tudo isso e você vai sair de lá do outro lado dando glória a Deus. Glorifica a Deus. Eu quero fechar minha mensagem. Eu peço ao Senhor que você saia dessa casa de oração nesta noite com duas coisas muito fortes no teu coração. A primeira é que você é filho. Você não é empregado. Você é filho. A Bíblia diz que filho tem direito à herança. Mas a Bíblia diz também, em Gálatas, se não me falha a memória, capítulo 4, diz que o filho, quando ele é menor, ele tem direito à herança, mas ele não pode se apropriar dela, até que ele tenha maioridade. A Bíblia diz que ele é herdeiro, preste atenção nisso, ele é herdeiro, mas existem tutores que comandam a herança que tem para ele. É o que a Bíblia fala. Então, se você é uma pessoa, preste atenção aqui, em nome de Jesus, eu estou fechando já. Se você é maduro em Deus, a herança já te foi dada.
E eu posso garantir para você, em nome de Jesus, que você vai recebê-la a qualquer momento. Mas se você ainda é um menino, os curadores vão tomar conta dela até que você se torne grande. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 11, ele diz assim: quando eu era menino, eu agia como menino, mas quando me tornei grande, deixei para trás as coisas de menino. E ser menino, preste atenção aqui, ser menino não é ter idade de menino, ser menino é ter mente de menino. Ser menino é ter pensamento de menino. Eu não vou para a igreja porque Deus não me deu isso. Ok, quem perde é você, não é Ele. Não pense no teu espírito que Deus vai ficar com pena de você porque você não foi à igreja, porque você está de mal com Ele. Ele vai esperar você ficar de bem com Ele, você vai perder tempo na tua vida, e quando você fizer de bem com Ele e voltar para a casa do Senhor, aí Ele vai continuar falando contigo. Porque menino age assim. O meu filho agora estava me pedindo agora uma coisa, eu falei, não vou dar. Ele, mas começou a reclamar, não vou dar. E aí quando é menino, menino murmura, menino reclama. Mas o adulto, ele entende. Pai, por que você não vai me dar agora? Porque você não está preparado para receber. Ok, pai. Me prepara, por favor, para receber aquilo que eu tenho direito. Amém? E um pai bondoso e amoroso como ele é, ele prepara o filho. Porque a herança já foi liberada. Raquel, ela não entendeu o tempo da visitação na casa dela. Um homem que trabalhou 7 anos para casar com ela. Depois, no final, na noite de núpcias, ele é enganado. Ele se deita com a sua irmã. Quando ele vê, e a Bíblia fala o seguinte, que Lia tinha um olho tenro. Tenro, né? Tenro, né? Caído. Então, Lia não devia ser uma coisa muito bonita, né? Raquel devia ser linda, porque Jacó ficou louco por Raquel. Então, Jacó, ele trabalhou 7 anos por uma mulher. Ele foi enganado. Mas ele, não satisfeito com aquilo que aconteceu, e olha só, isso não estava nem no script, mas o Espírito de Deus é tremendo. Jacó trabalha 7 anos por uma mulher, e ele foi enganado. Aí a Bíblia diz que ele trabalha mais 7 anos. Sabe por quê? Quando se ama, tempo não é problema. Quando se ama, se tiver que fazer 10 vezes, você faz. Eu falo para os voluntários desta casa, aqueles que amam, entenda bem, não é o pastor não, aqueles que amam a Cristo, eles são os primeiros a chegarem. Eles trabalham como se estivessem fazendo o serviço da vida deles, porque eles não estão trabalhando para mim, eles estão trabalhando para o amado da alma deles. Mas aqueles que ainda não entenderam, meu Deus, hoje é minha escala. Dá para botar outro no meu lugar não? Amém. A gente vai esperar, porque tem gente que tem maturidade, que já cresceu. Tem outros que ainda não entenderam. Mas isso não é aqui. Entenda uma coisa, eu não estou criticando os voluntários desta casa. Isto é em qualquer igreja espalhada pelo Brasil e pelo mundo. Existem pessoas que trabalham para Deus, porque amam ao Senhor acima de todas as coisas. Então, quando você ama acima de todas as coisas, não é nenhum tipo de esforço para você. O que é sair daqui agora e ir caminhando até o Recreio dos Bandeirantes para um propósito específico de Cristo na nossa vida? Nenhum problema, porque você ama. Agora, se mandar você ir ali na esquina fazer alguma coisa por um propósito que não está disposto no teu coração, você não vai fazer. Então, por isso, nessa noite eu te peço, ame ao Senhor com toda a tua força. Ame ao Senhor com todo o teu entendimento. Entregue a sua vida ao Senhor, confia nele. Salmo 37, versículo 5, eu sou apaixonado. Confia no Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Versículo 4, deleita-te no Senhor, e ele satisfará os desejos do teu coração. Deleitar no Senhor é você se entregar, é se satisfazer, é você ter prazer. Quem tem prazer no Senhor recebe tudo que Ele tem para dar.
Que o Espírito Santo de Deus nessa noite inunde o teu coração. E que você receba tudo o que Ele tem para fazer na tua vida. Não abra mão, não troque as mandrágoras deste mundo por algo eterno que Cristo tem para você. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei.